Olá, amigos. Olá, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta: o que é o combate da fé? Primeiramente, fé é crer na palavra de Deus e não na astúcia de Satanás. Essa é a nossa única luta, irmão. Ou seja, temos que lutar para crer no que Deus diz, a despeito das circunstâncias ou qualquer outra coisa real ou imaginária que contradiga a palavra de Deus. João diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quê? Fé no que a palavra de Deus diz. Fé na vitória de Cristo sobre todas as obras do diabo. Irmão, combater o bom combate da fé não significa imaginar espíritos malignos, demônios, atormentando cristãos, de modo que eles tenham que lutar com esses espíritos, como infelizmente os pagãos fazem, pois isso tiraria a validade da vitória de Jesus na cruz. No mundo perdido, preste atenção, no mundo perdido os demônios têm autoridade para dominar, destruir, roubar e matar. Os cristãos não podem libertar as pessoas não convertidas contra a vontade delas. O que o cristão pode fazer é pregar o evangelho a essa pessoa. E se ela ouve e se arrepende dos seus pecados, recebe a Cristo como Senhor, então, irmão, os dominadores das trevas não podem mais subjugá-las. Cristo as liberta pelo poder do Evangelho. Olha a importância de aceitar Jesus. Quando as pessoas creem no Evangelho e recebem a Cristo como Senhor e Salvador, os demônios têm que sair, pois não podem coexistir com a presença de Jesus. Se alguém está em Cristo, irmão, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Esta pessoa foi reconciliada com Deus por meio de Jesus. Acabou o domínio de Satanás. Quando a pessoa se converte, a autoridade do diabo sobre a vida dessa pessoa é abolida. Essas pessoas são libertas do poder do diabo e são transportadas imediatamente para o reino do Filho de Deus, onde nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Colossenses capítulo 1. Fé, irmão, fé é crer que quando Jesus, o capitão da nossa salvação, despojou principados e potestades, nós os crentes também fizemos isto junto com ele. Quando Cristo morreu, nós também morremos com ele. Nós estamos crucificados com ele. Está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Estamos unidos com ele na semelhança da sua morte. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele também nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar. É lá que nós estamos agora, nos lugares celestiais. Fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com ele no batismo, irmão. Fomos justificados com ele, fomos vivificados com ele. Nós derrotamos Satanás com ele. Agora, irmão, nós vivemos com ele. Ele habita em nós. Ele está em nós e nós estamos nele. Satanás e seus demônios perderam o seu domínio sobre nós quando nos tornamos seguidores de Cristo. Irmão, quando cremos no Evangelho, quando recebemos Cristo como nosso Senhor, nos tornamos um com Ele e nos tornamos participantes da sua natureza divina. Olha que coisa maravilhosa, está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. João disse, irmão, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, o que é o combate da fé? Irmão, o combate da fé é simplesmente abraçar, crer na vitória de Cristo. Porém, a nossa luta
não é contra poderes malignos, preste atenção, dentro do corpo de Cristo. A nossa luta é fora da igreja, no meio da sociedade hostil. Nós não lutamos contra esses inimigos vencidos em nosso território, onde Jesus é Senhor. Nós que somos crentes, privilégio, irmão, já somos redimidos. Temos que lutar contra Satanás lá onde ele é Senhor, onde ele controla a mente e a vida das pessoas, ou seja, fora da igreja, pregando o Evangelho. Lutamos para que as boas novas sejam conhecidas entre os escravos de Satanás. Lutamos para penetrar em sua cortina de trevas e atrair a atenção dos não crentes. O ministério do crente é testemunhar sobre a vida, testemunhar sobre a morte, testemunhar sobre a ressurreição de Cristo. Os primeiros seguidores de Cristo fizeram isto contra uma desvantagem, irmão, esmagadora, incomparável. O testemunho deles parecia loucura para o mundo da época. Soava como inacreditável para aquela sociedade. As pessoas daquela época, daquela região, na época de Paulo, tinham sido convencidas de que os discípulos de Cristo vieram à noite e roubaram o corpo do sepulcro, enquanto os guardas dormiam. Irmão, a ressurreição era considerada uma notícia absurda, falsa, divulgada por pessoas ignorantes e sem cultura. Olha essa dificuldade, irmão. Seguidores de um fanático de Nazaré, é isso assim que eram tidos, irmãos. O ministério do cristão é difundir a mensagem libertadora do Evangelho por todo o mundo, combatendo pela fé os principados e potestades, permanecendo, irmão, firme contra as manobras de Satanás. Agora, veja bem, para fazer isso com sucesso, tem alguns pré-requisitos. Nós precisamos ter revestido com toda a armadura de Deus. Conheça os itens da armadura de Deus. O Evangelho, irmão, é o poder de Deus que, quando proclamado para uma pessoa ou para multidões, traz salvação, cura e nova vida àqueles que creem. Jesus, irmão, confirma o seu Evangelho com maravilhas, prodígios e sinais. O maior milagre já é a própria salvação. Cristo promete: nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. Verdades absolutas. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, Jesus conquistou a vitória sobre Satanás e agora ele nos faz triunfar sempre. O combate da fé não significa, estou repetindo, imaginar espíritos malignos perturbando os seguidores de Cristo ou dominando um membro da família real de Deus. Não, isso não é possível. No território dos crentes, Satanás não tem autoridade, irmão. Quando Deus criou as pessoas, Ele nos deu livre arbítrio, isso é, temos direito de fazer as próprias escolhas, a qual, veja bem, Deus nunca violou. Ele disse: eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Escolha a vida para que vivam, vocês e suas famílias. Está em Deuteronômio, capítulo 30. As pessoas podem escolher a vida e a bênção, irmão, a morte e a maldição. Aquilo que você escolhe, irmão, não tenha a menor dúvida, será o que você irá experimentar. Escolha a vida. Adão e Eva, apesar de criados à imagem de Deus, nunca foram forçados a respeitar sua palavra ou os seus caminhos. Nunca foram forçados, obrigados a crer no que Deus dizia. E eles fizeram a coisa mais trágica. Preferiram acreditar no diabo e naquilo que ele dizia. A despeito, irmão, dos cristãos terem sido resgatados do domínio tenebroso de Satanás, eles ainda têm liberdade de escolher em quem irão crer. Satanás nunca desiste de tentar influenciar o cristão
a duvidar de Deus. O combate da fé, repetindo várias vezes, é crer na palavra de Deus. Sabe quando, irmão? Quando as circunstâncias ou as pessoas a contradizem. Essa luta nunca termina. Satanás nunca faz uma pausa em seu esforço para importunar e enganar o povo de Deus. Agora, se o cristão escolhe questionar ou duvidar do que Cristo disse ou fez por ele, anula suas bênçãos e abre a porta da sua vida para a influência do diabo. O inimigo só tem poder na vida de um crente quando isso é concedido pelo próprio crente, por meio de quê? De dúvidas, questionamentos dos fatos. Sabe que fatos, irmão? Da obra redentora de Jesus. Satanás não pode possuir um crente porque Cristo habita nele. Porém, ele pode causar uma opressão em sua vida, influenciando-o a duvidar da palavra de Deus. É aqui que nós encontramos uma explicação por que, às vezes, os cristãos sofrem com dores e enfermidades, apesar de Cristo ter levado sobre si as nossas doenças. Irmão, a doença ela é uma opressão que afeta o corpo físico dos cristãos. Veja bem, já que o diabo não pode possuí-los, por quê? Porque o Espírito de Cristo habita neles, ele tenta oprimir o corpo físico, causando dor e sofrimento, dessa forma impedindo, obstruindo o testemunho de Cristo. A enfermidade é uma opressão do diabo. Agora, podemos repreender os espíritos de enfermidades enviados por Satanás? Simplesmente, irmão, ordenando que saiam. Mas não se assuste. Isso não significa que estamos expulsando o demônio de um crente. Não. Estamos apenas combatendo contra uma opressão que tem assaltado a casa física, ou seja, o corpo onde Cristo habita. A enfermidade pode assaltar o corpo físico e isso é uma opressão do inimigo. Porém, seguindo o exemplo de Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus. A enfermidade, irmão, preste atenção, não tem nenhum direito de destruir o corpo de um crente. Você precisa crer nisso. Não estaremos expulsando nenhum demônio do crente, estou repetindo. Nós estaremos lutando, lidando com a enfermidade opressora do inimigo que afetou o corpo físico. Nós temos autoridade para fazer isso porque Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele carregou nossas doenças para que nós não precisássemos passar por isso. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo. Está em Atos, irmão. Portanto, a enfermidade, segundo a Bíblia, é uma opressão do inimigo, não uma possessão de espíritos malignos, pois estes, repetindo, não podem se apossar do crente, podem apenas oprimir seu corpo físico ou sua mente, sugerindo pensamentos e imaginações que se exaltam contra, olha aí o detalhe, o conhecimento de Deus. A importância de conhecer a verdade, irmão. Os crentes são ensinados a lutar o combate da fé, resistindo às mentiras do diabo, escolhendo crer no que Deus diz e não nas calúnias, nas mentiras de Satanás. Quando o crente faz isso, Cristo e sua vida trazem para nós cura e saúde. Agora, se o cristão escolhe acreditar nos sintomas da opressão de Satanás, mais do que crer na provisão redentora de Deus, a cura, então, irmão, a doença ganha ascendência sobre ele. Veja bem, jamais esta é a vontade de Deus. É porque o cristão é livre para escolher em quem e no que ele vai acreditar, irmão. O único acesso do inimigo na vida de um crente é através da sua escolha.
os cristãos nunca estarão livres dos planos e estratégias de Satanás para tentá-los fazer questionar ou duvidar da palavra de Deus. Essas táticas são o único meio que o inimigo tem para tentar defraudar o povo de Deus. Quando ele consegue persuadi-los a duvidar da palavra de Deus, só então, e infelizmente, ele pode prevalecer contra um crente. Ele tenta convencer as pessoas a duvidar de Deus e assim abrir o caminho para a sua obra destrutiva. Entenda, irmão, nossa liberdade de escolha é a questão fundamental, tanto na família de Deus, nós os crentes, quanto na família dos não crentes. Olha aí, na verdade, é você quem traça o seu destino. Se escolhe crer no diabo, vai morrer. Mas você vai dizer, mas irmão, como que eu vou crer no diabo? Irmão, acreditando na doença, nas circunstâncias, nas palavras de pessoas que trazem medo, dúvida, pânico. Se você acredita nessas coisas, está crendo no diabo. Se você, não é muito simples, presta mais atenção no sintoma, está crendo no diabo. Agora, se apesar da doença, dos sintomas, da necessidade, você escolher crer na obra consumada de Jesus, ou seja, na cura, na provisão, na paz, na libertação, na vitória de Jesus sobre todas essas coisas, então você as terá. Você terá a vida abundante, irmão, pela fé. Se você está enfermo, irmão, preste atenção. Ao invés de falar da doença, comece a declarar que Jesus lhe curou na cruz. Faça esse esforço, irmão. Agora, se você, mesmo enfermo, puder agradecer a Deus, declarando pela fé o seguinte: pelas feridas de Jesus eu fui curado. Pelas feridas de Jesus eu fui curado. Irmão, tenha certeza que a cura irá se manifestar em nome de Jesus. Querido, Deus lhe quer por cabeça e não por cauda, sempre em cima e nunca embaixo. O sangue de Jesus lhe garante a vitória hoje e eternamente. Deus lhe abençoe, irmão. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus e declaro declarações bíblicas. Com o coração se crê e com a boca se fala. Esta já é a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Agora, se você crê, repita, irmão. Creia e fale. A fé se expressa falando. Não somente creia, creia e fale. Creia e declare. Faça decretos e determine. Não mude sua declaração por nada. Se você crê, repita. Esta já é a melhor semana da minha vida, em nome de Jesus.